Boa tarde, meu nome é João Vitor dos Santos Lopes, eu estou no primeiro ano do período noturno e esse aqui é meu trabalho de práticas curriculares em anatomia geral da professora Giovana Rampazzo. O tema escolhido para fazer o presente trabalho foi sobre o sistema digestório e qual que é a influência da obesidade no desenvolvimento da doença hepática gordurosa não alcoólica e como utilizar a prática de exercícios físicos para a prevenção e tratamento dessa doença. Aqui está uma imagem de todo o sistema digestório e vamos dar início ao trabalho. Bom, primeiro vamos começar falando sobre o sistema digestório, né? Que é um conjunto de órgãos que ele é responsável pela digestão e pela absorção dos alimentos. Esse alimento ele vai ser reduzido até sua forma mais simples para que ocorra a absorção dele. A extensão desses órgãos forma o tubo digestório ou o canal alimentar e ele é composto, ele vai da boca até o ânus. Ele vai ser composto pela boca, pela faringe, pelo esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e, como eu falei, ele termina no reto. Esse conjunto de órgãos, ele no homem vivo vai medir entre 5 e 7 metros. Alguns órgãos acessórios que fazem a secreção de alguns líquidos que vão auxiliar no processo de digestão. E esses órgãos são o fígado, o pâncreas, que vai estar próximo aqui ao fígado, vou marcar de outra cor, ao pâncreas, a vesícula biliar, que está posterior ao fígado, e algumas glândulas salivares, que auxiliam. Deixa eu marcar de outra cor. Que as glândulas salivares, que elas auxiliam no processo da quebra química desse alimento. E qual a função do sistema digestório? Ele tem a função de ingestão do alimento, ou seja, a entrada do alimento na cavidade oral, através de seus órgãos acessórios, vão ocorrer secreções, auxiliam na quebra química desse alimento. A mistura propulsão, a mistura do alimento com as secreções e a quebra dele em pequenas quantidades. E a propulsão, que é dividida em deglutição, que é você engolir o alimento, né? A peristalse e a segmentação. A peristalse é empurrada do alimento para baixo, através da contração de músculo liso. E a segmentação, o alimento ele vai ser conduzido de forma ondulatória, através também dos músculos lisos, né, para que ocorra a mistura dele com as secreções. Secreções que são enviadas dos órgãos acessórios. A digestão, que é a partir de processos químicos mecânicos. A absorção, que é a absorção do alimento. A compactação, que já é a formação das fezes, que ocorre no intestino grosso. E a excreção, que é a eliminação dessas fezes, que é feita no reto, no canal anal. Ou no canal anal, perdão. A histologia do sistema digestório. Todo o sistema digestório ele vai ser revestido por 4 camadas, ou 4 túnicas. Essas túnicas são a túnica mucosa, a túnica submucosa, a serosa e a túnica muscular. Normalmente o intestino delgado, o intestino grosso, vai ser constituído por músculo liso. Aqui a gente pode ver uma imagem da constituição desse canal digestório. Também há uma membrana serosa, ela é constituída de tecido frouxo, que vai conferir estabilidade e motilidade para as vísceras, chamada de peritônio, vai ser separado em peritônio visceral e peritônio parietal. E também tem órgãos que são retroperitoneais, ou seja, eles vão estar atrás do peritônio. E o sistema digestório ele vai ser dividido em porção infradiafragmática e supradiafragmática. Bom, aqui está a boca, né? É a primeira porção da cavidade supradiafragmática. Aqui é a boca ou a cavidade oral, onde vai ocorrer a entrada do alimento e iniciar o processo de digestão. Ela vai ser formada pelas bochechas, pelos pálatos duro mole, pela língua e pelo dente. Então a boca, ela vai, na cavidade oral, é onde vai começar a fazer a quebra mecânica do alimento e vão ter glândulas
que vão auxiliar, glândulas salivares, que vão auxiliar no processo de quebra química desse alimento. Na mucosa essas glândulas salivares elas vão ficar na mucosa da boca. Bom, aqui é uma imagem sobre as glândulas salivares, né? A glândula parótida é a maior glândula salivar que tem. Então nós também temos a glândula perdão, que feio. A glândula não quer apagar. A glândula submandibular, que é essa aqui. E a glândula sublingual, como o próprio nome já diz. Aqui é a glândula sublingual, está abaixo da língua. E o que elas vão secretar? Elas vão liberar uma secreção que é conhecida como saliva, né, na cavidade oral, que serve para poder manter a mucosa da boca e a faringe úmida. Só que quando chega o alimento, ela vai lubrificar esse alimento, aumentar a lubrificação, para que seja mais fácil o processo de deglutição, e também vai iniciar o processo de quebra química desse alimento. As glândulas salivares elas vão ter inervações simpáticas e parasimpáticas. Então a língua. A língua ela também é um órgão acessório da digestão. Ela vai ser formada por músculo estriado esquelético e vai ser revestida por uma camada de mucosa. Ela vai fazer parte do assoalho da boca. Há estruturas na língua que ela faz com que a gente consiga identificar o sabor, que são as papilas. Que eu vou mostrar ela na língua, ficou feio, na próxima imagem. Quais são as funções da língua? Ela vai fazer o manejo do alimento, né? E como que esse manejo é feito? Ele é feito a partir dos músculos extrínsecos da língua, que eles vão mover a língua de um lado para o outro para que ocorra o manejo desse alimento. Então ela também vai auxiliar na fala e no processo de deglutição através desses músculos extrínsecos também. Bom, aqui então está a língua, né? Ela tem um corpo, que é toda essa estrutura aqui, e uma raiz, que é a parte final da língua, e um ápice. E essas são as papilas. Essas papilas são recobertas por epitélio estratificado pavimentoso, né? E algumas papilas elas têm calículos gustatórios, que são os receptores da degustação. As papilas fungiformes, as papilas fungiformes aqui, elas vão ter formato de cogumelos, por isso o nome fungiforme. As papilas filiformes são essas aqui. Deixa eu marcar. As papilas filiformes, embora elas não tenham calículos gustatórios, né, elas vão ter receptores táteis que vai aumentar o atrito da língua com o alimento para tornar mais fácil o seu manejo e deslocar ele dentro da cavidade oral. Os dentes. Os dentes também são acessórios no processo da digestão, né? Não fazem parte do tubo gastrointestinal. Qual a função dos dentes? Eles vão fazer a quebra mecânica do alimento. Então, os dentes eles vão triturar o alimento, vão formar ele no bolo alimentar junto com a saliva para poder mandar para o esôfago, para a faringe, perdão. E durante a nossa vida, há dois tipos de dentições. A dentição decídua, que é essa primeira aqui, que vai mais ou menos até os 6, 7 anos. Se eu não me engano, são 20 dentes. E a dentição permanente, que já ela vai ter mais um longo período de durabilidade até o final da vida, se for bem cuidado, né? São 32 dentes, compostos por 8 incisivos, né? Esses dentes incisivos eles vão cortar o alimento. Composta por 4 dentes caninos. 4 dentes caninos eles vão rasgar o alimento. 8 premolares no final, que vão fazer a moenda do alimento. E 12 molares, que também vão fazer a moenda desse alimento. Então, a faringe. A faringe, ela vai receber o alimento após ser triturado pela boca, né, nos dentes, e ser deglutido com o auxílio da língua.
Então ela vai ser um local de passagem do bolo alimentar, né? Ela vai ser revestida por uma mucosa, para que ocorra facilmente a passagem do alimento, e por músculo estriado esquelético, que também vai receber o bolo alimentar. Somente 2/3 da faringe é utilizado. Essa parte nasal da faringe, ela não vai ser... Ficou feio. Ela não vai ser utilizada no processo... ela não vai fazer parte, perdão, do tubo digestório. Ela não faz parte do tubo digestório. Então, somente 2/3 da faringe. Esse restante aqui, mudar de cor, faz parte do tubo digestório. E como que esse alimento ele vai ser empurrado para baixo até o esôfago? Através da contração dos seus músculos constritores. Então eles vão fazer a peristalse para que esse alimento ele possa chegar até o esôfago. Então o esôfago ele é uma continuação do tubo muscular não, perdão, do tubo digestório, né? Ele vai estar situado posterior à traqueia e ele é uma estrutura que vai ser revestida por mucosa e composta de músculo liso. Ele tem a função de secretar um muco para que ocorra a passagem do alimento, para que o alimento ele passe mais facilmente do bolo alimentar. Esse alimento vai ser lubrificado por esse muco. E também tem a função de levar o alimento até o estômago. E como que ele vai levar esse alimento até o estômago? A presença de músculo liso vai fazer com que ele faça movimentos peristálticos, ou seja, esse alimento ele vai ser empurrado para baixo até a chegada do estômago. Bom, falar sobre o estômago. Ele é a primeira porção da cavidade da parte infradiafragmática do tubo digestório. O local, o estômago é a dilatação do tubo digestório e ele vai armazenar temporariamente o bolo alimentar. Até depois ele para passar para o duodeno através do esfíncter pilórico. E qual é a sua histologia? Assim como todo o tubo digestório, ele vai ser formado por 4 camadas. Ele é formado então por uma túnica mucosa, né, que é composta por uma camada de células mucosas superficiais e que vai conter uma lâmina própria. Uma túnica submucosa, que vai ser composta por tecido conjuntivo frouxo. Então, a túnica submucosa é de tecido conjuntivo frouxo. Uma túnica serosa, que vai ser de peritônio visceral. E uma túnica muscular, que ela é formada por músculo liso. E esse músculo liso ele vai conferir uma capacidade contrátil. A gente percebe que o estômago ele vai ter essas rugosidades, então ele é meio rugoso desse jeito, para que ocorra essa expansão. Então, devido a esse músculo liso, ele pode ocorrer essa expansão, e ele pode chegar até 6,4 litros. Então, ele pode se expandir até que bastante. E quais são as funções do estômago? O estômago vai ter como função o início da digestão enzimática. Então, vai ser aqui onde vai ocorrer o início da digestão das enzimas. Ele também vai fazer a quebra dos ácidos graxos, dos lipídios, né, da gordura. Também é o local onde vai ocorrer a absorção de água, de eletrólitos, a absorção também de alguns fármacos, de alguns remédios, e o local onde ocorre a absorção do etanol, o álcool. Ele também vai fazer a formação do quimo, que é a mistura do bolo alimentar com as secreções, que é a saliva, o suco gástrico, e junto com o alimento, que é o bolo alimentar que eu falei. Ele também vai armazenar o bolo alimentar, ele vai ser armazenado por um curto período de tempo. Porque a digestão ela vai ocorrer por etapas, então aos poucos o bolo alimentar ele vai passar por duodeno pelo esfíncter pilórico. Aqui a gente pode ver algumas porções, mudar de cor, algumas porções do estômago. Essa aqui é a parte do fundo, aqui o corpo gástrico, aqui o canal pilórico, aqui é o canal pilórico, que é a porção final do estômago, e aqui vai ficar o esfíncter pilórico, que vai delimitar o que é duodeno, que é essa, deixa eu mudar de cor, que é essa porção, a primeira porção do intestino delgado, e o estômago, mudar de cor, que é essa porção, que é essa grande porção, perdão,
e o estômago, que é essa grande porção aqui. E agora o intestino delgado. O intestino delgado vai ser onde ocorre a maior parte da absorção e digestão do bolo alimentar. Ele vai ter início no esfíncter pilórico e vai terminar no intestino grosso. Ele pode chegar até 3 metros de comprimento. Ele é dividido em 3 porções. Ele é dividido em duodeno, jejúno e íleo. O duodeno vai ser a primeira porção do intestino delgado. Assim como eu falei, é dividido em 4 camadas, né, ou 4 túnicas. A túnica mucosa é a primeira, que vai ser composta por um epitélio simples e colunar. A túnica submucosa vai conter glândulas duodenais que vão secretar muco e auxiliar a neutralizar a acidez do quimo que vem do estômago. A túnica serosa, que é de peritônio visceral, e a túnica muscular, que é formada por músculo liso. Aqui está uma imagem do intestino delgado, a sua primeira porção, o duodeno. E aqui nessa porção a gente vê o jejúno e o íleo. Essa porção aqui circulada. O duodeno. O duodeno é o início do intestino delgado. É o local onde vai ocorrer a secreção da bile da secreção pancreática. A bile vai ser secretada no duodeno pelo ducto colédoco e a secreção pancreática vai ser secretada através do ducto pancreático. Ele vai ter início no ósseo pilórico e vai terminar na flexura duodeno-jejunal. E assim como o estômago, também ele vai sofrer dilatação, e é um órgão retroperitoneal. O jejúno e o íleo não tem uma determinação nítida de onde começa o íleo e termina o jejúno, então pode ser mencionado como um só, como aqui. E ele vai ser a parte mais móvel do intestino delgado. Ele vai começar na flexura duodeno-jejunal e vai terminar no seco, que é a primeira porção do intestino grosso. E o jejúno e o íleo vai estar preso por uma prega de mesentério, que é um peritônio parietal. E quais são as funções do intestino delgado? Então, ele é o local onde ocorre a conclusão da digestão dos carboidratos, né, de proteínas e lipídios. Isso vai ocorrer devido à presença do suco pancreático e da bile do suco intestinal. É um local onde ocorre 90% da absorção de águas e nutrientes. E aqui tem uma imagem do sistema do intestino delgado, né? A gente pode ver que não dá para saber, não dá para ver a diferença onde começa o jejum, de onde termina o jejum e começa o íleo, que é uma grande massa de sistema. Aqui é o seco, né, que eu tinha mencionado, onde termina o íleo e começa o intestino grosso. O intestino grosso é a porção final do tubo digestório, né? Entretanto, ele vai ser bem menor do que o intestino delgado. E ele vai ser dividido em segmentos. O seco, que é essa primeira porção aqui, ele é a porção inicial do intestino grosso e local onde está preso o apêndice vermiforme, que é um resquício embrionário. E esse apêndice vermiforme, ela vai... Tá aqui, ó. Esse pedacinho pequenininho aqui, ela vai auxiliar no processo, no sistema imunológico. Aqui a gente tem o colo ascendente, que é a continuação do seco, só que em direção superior. E a flexura direita do colo vai marcar o limite com o colo transverso. Esse aqui, o colo transverso, é uma parte móvel, parte mais móvel do intestino grosso. E a flexura esquerda do colo vai marcar a divisão com o colo descendente. O colo descendente ele vai ter um trajeto vertical, então ele vai para baixo e passa pela crista ilíaca. O colo sigmoide, que é esse aqui, vai ser o local
de armazenamento das fezes, e tem o trajeto mais sinuoso, e o reto, por fim, que é a porção final e mais estreita do chamado canal anal, e vai se abrir no ânus, no eixo externo. E vão ter 3 pregas no reto, né, que é uma prega de muco, uma prega submucosa e uma prega muscular, que vai fazer com que as fezes tenham um trajeto aspiral. A histologia do intestino grosso. Ele também é composto por 4 camadas, então ele vai ter uma túnica mucosa, que é constituída do epitélio colunar simples, e sua lâmina única é formada por tecido conjuntivo frouxo. Uma túnica submucosa, que é formada também por tecido conjuntivo frouxo. Uma túnica serosa, uma túnica muscular, que também é formada por músculo liso, porém o agrupamento desses músculos vão formar tênias no seu colo, que vai conferir essa aparência rugosa no intestino grosso. Quais são as funções do intestino grosso? Onde vai ocorrer a digestão final do bolo alimentar, devido à grande presença de bactérias que tem nele. Vai fazer uma grande absorção de água, vai ter a formação das fezes aqui, como falei, o colo sigmoide vai ser onde armazena essas fezes, e a defecação, que vai sair pelo reto, pelo canal anal. Agora eu vou falar sobre alguns órgãos acessórios. O primeiro que eu vou comentar é o pâncreas, como eu falei, é um órgão acessório da digestão, é um órgão retroperitoneal e está conectado ao duodeno. Aqui está o pâncreas. Ele vai ser formado por um aglomerado de células epiteliais glandulares, né? E uma pequena porção dessas células vão formar as ilhotas pancreáticas, ou ilhotas de Langerhans, que formar a porção endócrina do pâncreas. Eu vou falar das funções do pâncreas, né? Ele vai secretar suco pancreático, que é uma função exócrina, que é um líquido constituído por água, alguns sais, bicarbonato de sódio e algumas enzimas também. Ele vai secretar essa função endócrina, ele vai secretar insulina e glucagon. A insulina ela vai aumentar os níveis de glicose na célula, e o glucagon vai aumentar os níveis de glicose no sangue. Então, a vesícula biliar. Ela está localizada posteriormente ao fígado, no seu lobo direito. Então, esse pequeno saquinho aqui, ele vai ser armazenado na bile. Ele vai armazenar a bile, que é produzida no fígado, e vai ser formada por músculo liso. Então, o fígado, ele é um órgão retroperitoneal, né? Ele vai ser dividido em lobos. Então, esse aqui é o lobo direito, esse é o lobo esquerdo. A divisão desses lobos vai ocorrer através do ligamento falciforme, e vai ser totalmente recoberto por um peritônio visceral, né? E por uma cápsula de tecido conjuntivo, denso não modelado. Quais são as funções do fígado? Ele vai produzir a bile, que vai atuar na emulsificação dos lipídios no processo da digestão, e essa bile vai ser armazenada aqui na vesícula biliar, que eu falei anteriormente, e dá para ver um fundinho dela aqui. Como eu falei, a vesícula biliar está posterior ao fígado. O fígado também vai fazer o metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. Também vai excretar a bilirrubina, que vai ser a bile metabolizada já no estômago. Também vai fazer o processamento de alguns fármacos, vai fazer a síntese dos sais biliares vai fazer a síntese dos sais biliares, armazenar algumas vitaminas também, e vai fazer a ativação da vitamina D.
Bom, agora eu vou começar a dar início no trabalho sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica, só que antes eu vou dar uma pequena introdução e falar o que é obesidade. Então, a obesidade, ela é, ela é caracterizada, né, como uma doença que é determinada pelo acúmulo de gordura corporal, de maneira que essa gordura, ela vai comprometer na saúde do indivíduo. E ela pode trazer consequências metabólicas, respiratórias e até dificuldades na marcha, se a pessoa for muito obesa. Ela também pode acarretar em doenças cardiovasculares e, se não for tratada a obesidade, né, em diabetes mellitus do tipo 2. E como que a pessoa é diagnosticada com obesidade? Bom, esse diagnóstico é feito a partir do índice de massa corporal. Se esse índice de massa corporal for igual ou superior a 30, nossa, que número feio. Se esse índice de massa é igual ou superior a 30, a pessoa é considerada obesa. E diversos fatores estão atrelados à obesidade. Então, as causas da obesidade podem ser fatores genéticos, né? Predisposições familiares, fatores socioeconômicos e culturais, ou um dos principais, né, que é o estilo de vida sedentário, que é a falta da prática de exercícios físicos, né, que leva ao sedentarismo, faz com que ocorra a obesidade. E essa vida sedentária, né, se deve a mudança no estilo de vida hoje, porque hoje tudo é bem mais rápido, as pessoas não conseguem fazer o alimento em suas casas, então elas optam por fast foods e alimentos industrializados, que contêm alto teor de gordura e prejudica lá na frente. Bom, agora eu vou especificar o que é a doença, né? A doença hepática gordurosa não alcoólica, ou a sua abreviatura DHGNA, ela vai ser o acúmulo de gordura no citoplasma dos hepatócitos, né? Sem que haja a ingestão de álcool. Isso vai ocorrer quando os hepatócitos eles não conseguem mais armazenar energia e começam a armazenar os lipídios excedentes devido à questão da obesidade, porque a pessoa ela vai diminuir seu gasto basal, então ela vai gastar menos do que ela consome e vai gerar essa excedência de ácidos graxos. Essa doença hepática é uma doença hepática crônica e atinge entre 25% a 30% de toda a população mundial. Essa gordura visceral ela vai alterar o metabolismo dos lipídios, né, e da glicose, porque ela vai liberar algumas citocinas, que vai aumentar a absorção, não, vai aumentar os ácidos graxos presentes no fígado. E em casos muito, muito graves, ela pode ocasionar na cirrose, em casos muito graves mesmo, pode ocorrer na cirrose. Ela é uma doença sintomática, ou seja, ela não tem sintomas específicos que a pessoa sente, mas muitas pessoas que são acometidas pela doença hepática gordurosa não alcoólica, elas reclamam que sentem fadiga e desconforto no quadrante superior direito. Ele é uma doença que ela é feita a partir do diagnóstico. O seu diagnóstico é feito a partir de exame de imagens, né? Pode ser uma ressonância magnética, uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada. No entanto, o seu melhor método de diagnóstico é a biópsia hepática. Então, tirar um pedaço do fígado e ver se ele está com gordura. Só que esse é um procedimento muito invasivo para o indivíduo e pode causar algumas consequências. E essa biópsia do fígado, perdão, ela só vai ocorrer em casos em que já é irreversível para ver se é muito grave. Também a gordura no fígado ela pode ser revertida, como eu vou mostrar posteriormente, e ela é benigna, então ela não causa mal nenhum para o indivíduo. Não é que não causa mal, perdão. Ela não é cancerígena. E qual que é a relação da obesidade com a doença hepática gordurosa não alcoólica?
Então, a obesidade ela vai ser um dos principais causadores dessa doença, porque sua incidência é 4,6 vezes maior em indivíduos obesos e cerca de 74% dos indivíduos obesos eles vão apresentar, eles vão apresentar gordura no fígado. O desenvolvimento da gordura corporal vai ser um grande marcador que é a presença de gordura no fígado. Uma dieta rica em gorduras vai acarretar nessa doença hepática, porque cerca de 60% da gordura hepática ela vem da gordura do sangue. Então, o fígado ele vai absorver cerca de 60% da gordura do sangue e vai formar essa gordura no fígado. Essa gordura ela vai aumentar no aumento do triglicerídeos hepáticos, né, que são provenientes da quantidade de ácidos graxos livres, que é vindo através de uma dieta rica em gorduras, como eu falei anteriormente, advém da obesidade, né, que a pessoa só come fast food, só come alimentos industrializados, que são ricos em gorduras. Um estudo em Aracaju, no Sergipe, mostrou a relação da obesidade com a doença hepática gordurosa não alcoólica. Aqui ao lado está um quadro mostrando qual é a relação. Aqui no canto não dá para ver, perdoa por causa da imagem, mas apresenta duas variáveis, uma variável presença da doença, né, e a variável obesidade. Então ela mostrou que de 153 pessoas que apresentavam a doença gordurosa hepática não alcoólica eram obesas. Então, cerca de 65,1% das pessoas apresentavam a doença e eram obesas, e apenas 86, quase 13% das pessoas apresentavam a doença, mas não eram obesas. Então pode-se perceber, né, que a obesidade está diretamente atrelada à doença gordurosa hepática não alcoólica. E qual a relação do exercício físico com a doença hepática gordurosa não alcoólica? A literatura ela vem apontando nos dias de hoje que o exercício físico é uma grande alternativa para a prevenção e tratamento da doença, porque o acúmulo de gordura no fígado está atrelado a um desequilíbrio no gasto energético. Então, a pessoa tem esse estilo de vida mais sedentário, ela não vai praticar a atividade física e vai fazer com que o gasto seja muito menor do que ela está consumindo. O gasto vai ficar lá em cima e ele pode desenvolver gordura no fígado. Então, os estudos mostram que os estudos estão referenciados lá embaixo nas referências, esses estudos que eu estou falando. Ele vai mostrar que o exercício aeróbico e o exercício de força são eficazes na redução do triacilglicerol hepático e da gordura visceral. Então, qual é o papel do exercício aeróbico no tratamento, né? Ou na prevenção? O tratamento, eu vou focar mais no tratamento, que foi o que eu achei, mas a prevenção, já falei um pouco ali anteriormente, que é a prática de exercício físico, porque se eu equivaler meu gasto energético, não vai ocorrer que tenha gordura no fígado. Então, o exercício aeróbico. Qual que é a função dele? Os estudos vão mostrar que o exercício aeróbico de baixa intensidade implementado no dia a dia, ele pode reduzir os marcadores de lesão hepática, com uma caminhada, por exemplo, de 60 minutos, praticada no dia a dia de baixa intensidade, com um ritmo cardíaco entre 80 batimentos por minuto. Então ele vai diminuir consideravelmente os índices de gordura hepática. Alguns estudos também vão mostrar que o treinamento aeróbico reduz os níveis séricos de alanina e espartato. Esses são os biomarcadores de lesão hepática em pacientes que têm a doença hepática gordurosa não alcoólica. Também várias linhas de estudo vão mostrar que o exercício aeróbico vai reduzir entre 3% e 40% da gordura visceral. Da gordura hepática. E agora vou passar por treinamento resistido. Para o exercício resistido. O exercício de força vai surgir como uma alternativa, porque ele vai acarretar no aumento da massa muscular e também vai aumentar o consumo de energia basal. Então ele também serve como uma prevenção para a doença gordurosa hepática não alcoólica. Um estudo realizado com 61 homens obesos
foi feito um estudo com 61 homens obesos durante 12 semanas de treinamento. Esses homens foram separados em 3 grupos de acordo com a intensidade do treinamento. Então foi separado um grupo de força, um grupo de treinamento intervalado de alta intensidade contínuo e um grupo de intensidade moderada. E percebeu que a equivalência de perda na redução da gordura hepática foi equivalente. No entanto, a rigidez da gordura hepática, que é a rigidez da gordura, ela só diminuiu no grupo que treinou de forma intervalada e com alta intensidade. Também o treinamento físico, o resistido, ele melhorou o perfil lipídico dessas pessoas e fez com que elas perdessem peso também. Outro estudo também observou que houve uma redução na gordura intrahepática, cerca de 20% da gordura intrahepática a partir do treinamento resistido, numa combinação de exercício aeróbico e treinamento resistido. E também investigações, né, de que a atividade física pode regular o metabolismo lipídico. Indicaram que o treinamento físico aumenta a oxidação hepática dos ácidos graxos em ratos, que é semelhante ao humano, porque ele vai aumentar a fosforilação da acetilcoenzima A. E o treinamento físico também vai aumentar a oxidação completa dos lipídios no fígado e no músculo esquelético. Bom, agora eu vou falar sobre vou falar um pouco das minhas considerações finais e a conclusão sobre o presente trabalho. Então, percebe-se que a obesidade está diretamente atrelada, né, à doença gordurosa hepática não alcoólica e que isso foi proporcionado ao estilo de vida sedentário que o homem moderno hoje leva, devido à facilidade das coisas, à preguiça de fazer alimentos, optar por alimentos mais gordurosos e menos saudáveis. Então, o objetivo desse trabalho foi de analisar quais eram as relações do exercício físico, tanto aeróbico como resistido, para a prevenção e o tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, pude perceber e concluir que a prática de exercícios físicos ele é fundamental para evitar e prevenir a doença, né? Para evitar e tratar a doença, visto que a doença é causada por um acúmulo de gordura visceral no fígado, devido ao baixo gasto energético basal, ou então o baixo gasto de energia, devido ao estilo de vida sedentário e obeso, ele vai proporcionar com que ocorra esse acúmulo. Então, tanto o exercício, como eu disse, tanto o exercício físico e o aeróbio vai melhorar na saúde do indivíduo, vai diminuir sua massa corpórea, vai aumentar seu gasto basal e, consequentemente, ele vai fazer com que não ocorra esse acúmulo de gordura no fígado. Então, ele serve como uma prevenção para a doença e, após contrair essa doença também, ele serve como tratamento, porque o exercício físico, tanto resistido como aeróbico, ele vai aumentar os gastos de energia no corpo, de energia basal, perdão, e vai fazer com que não ocorra esse acúmulo de ácidos graxos. E é importante salientar também que a doença... Ficou feio isso aqui, peraí. Que a doença hepática... Que a doença gordurosa hepática não... Queria fazer um ponto de exclamação, mas não saiu. Que a doença hepática gordurosa não alcoólica é uma doença crônica hepática que hoje atinge cerca de 25 a 30% das pessoas do mundo. Então, é um caso, tem que ficar se alerta com essa condição. Bom, aqui estão as referências que eu utilizei para fazer o trabalho de práticas curriculares. Foram utilizados tantos livros com teoria, para poder elaboração da parte do sistema, e um atlas de anatomia humana, para poder elencar as imagens. Aqui estão os artigos que foram utilizados para a confecção do presente trabalho.
Foram pegados tanto artigos científicos como trabalhos de conclusão de curso. Bom, então esse é o meu trabalho de práticas curriculares do sistema digestório sobre o tema a obesidade em relação com a doença hepática gordurosa não alcoólica e o exercício físico como prevenção e tratamento dessa doença. Eu agradeço por prestar atenção no trabalho, espero que tenha ficado de fácil entendimento e muito obrigado pela atenção e boa noite. Boa noite não, perdão, boa tarde.